Olá, tudo bom? Você sabia que muitas pessoas com mais de 50 e 60 anos começam a ter uma grande perda de massa muscular? Essa perda é chamada sarcopenia. E claro que muitas pessoas se preocupam com ela por causa da questão estética, né? Para não ficarem flácidas, com o rosto caído e tudo mais. Mas é óbvio que a gente também tem que se preocupar do ponto de vista fisiológico. O músculo é o que dá pra gente a força no dia a dia. E essa força está relacionada com você conseguir manter fazendo as atividades que você já faz desde sempre, ou seja, subir com facilidade um lance de escada, carregar as suas compras e até mesmo levantar tranquilamente da cama sem a ajuda de ninguém. Pode parecer um exagero se você é jovem, mas todo mundo quer chegar lá na velhice conseguindo manter a sua autonomia, né? Por isso eu separei aqui para você um ingrediente que vai te ajudar bastante, que você pode acrescentar no seu cafezinho do dia a dia para manter a massa muscular e reconstruir os músculos. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, eu quero saber se você tem hábito de utilizar alguma coisa diferente no seu cafezinho do dia a dia ou se você toma café puro. Quantos anos você tem? Você vem percebendo que a sua massa muscular está diminuindo ou não? Graças a Deus ela percebeu isso. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, eu queria te pedir agora a curtida no vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar e de sinalizar para o YouTube que você gosta e confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que precisa dessas dicas, já vamos aproveitar e ampliar essa corrente do bem, compartilha logo esse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo falando mais sobre o que colocar no seu café para aumentar a massa muscular, porque eu sei que, sei lá, 90% das pessoas tomam café todo dia, ou de manhã, ou à tarde, tem essa rotina do cafezinho, o brasileiro adora um café, né? Então, acrescentar alguma coisa ao seu café vai fazer com que seja mais fácil para você manter essa rotina diária desse alimento. Então, acho que pode ser uma opção interessante para você, de fato, acrescentar isso e transformar parte do seu hábito diário. Falei para você que é um alimento, porque na verdade, eu vou trazer 3 opções para você. Você pode utilizar só uma, você não precisa utilizar as 3, ou até mesmo se você quiser utilizar as 3, dá certo também, você já vai entender. A primeira opção aqui que você pode acrescentar ao seu cafezinho é o whey protein. Muitas pessoas ainda não conhecem o whey protein, apesar dele estar cada vez mais popularizado. O whey protein é a proteína do soro do leite. Então, quando você olhar para ele, observa ele como se fosse um leite desidratado. A proteína do leite desidratada, eles separam essa proteína do restante do leite, desidratam e colocam ela em pó. Então, ele é muito interessante porque ele para a gente da nutrição, é considerado o padrão ouro em termos de proteína. E quando a gente pensa em preservar ou recuperar a massa muscular, com certeza a gente pensa em proteína. E quando a gente pensa em pessoas com 50 e 60 anos, a gente sabe que, enfim, as pessoas têm uma tendência a cada vez mais consumir uma quantidade menor de proteína no dia a dia. Então é interessante aumentar esse aporte para garantir a necessidade mínima, pelo menos, de proteína, e o whey é uma forma prática de você acrescentar isso no seu dia a dia. O whey também é interessante porque ele tem todos os aminoácidos essenciais e principalmente ele é muito rico em leucina, que é o aminoácido responsável por, entre aspas, ligar o interruptor da construção muscular no nosso corpo. Então ele estimula a síntese de proteínas musculares, ele ajuda a recuperar e a manter a massa muscular que você já tem, previne que você venha a perder mais, e ele é de rápida absorção. Então ele é ideal para o período da manhã, do lanche da tarde, ele vai ser absorvido rapidamente para você ter aquele pool de aminoácidos ali para garantir que você faça a recuperação muscular que você precisa. Então, como acrescentar no seu café? Tranquilamente, você pode pegar sua canequinha de café, preto, puro, coado, sem açúcar, sem nada, e acrescentar uma medida de whey protein ali. Eu sugiro que você utilize um whey protein de um sabor mais neutro, como um de baunilha, até mesmo de cappuccino, de café. Assim, não vai botar um whey de morango num café, porque não vai combinar, né? Mas também, assim, isso vai muito do seu próprio paladar e do que você gosta. Tem algum sabor que você prefira? Escreve para mim nos comentários. Claro que isso tem a ver, depende, né, do volume de café que você toma, porque se você toma um cafezinho pequenininho assim, você não vai conseguir dissolver uma medida ali, vai ficar muito grosso. Segundo, depende do restante do seu café da manhã. Se você já consome ovos, se você já consome uma pastinha de atum, uma pastinha de frango no café da manhã,
talvez não seja a melhor opção, né? Talvez você possa se beneficiar dos outros 2 alimentos que eu vou falar aqui para você. Então, tudo é uma questão da gente adaptar a nossa alimentação. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa que todo café da manhã come uma fatia de pão com manteiga e toma um café preto, o whey seria fantástico para você acrescentar aí na sua rotina do dia a dia. Lembrando que eu comecei falando do whey, porque como eu te disse, ele acaba sendo padrão ouro. Mas eu sei que muitas pessoas são alérgicas ou intolerantes à proteína do leite ou à lactose e precisam utilizar uma proteína vegetal. Aí, nesse caso, você pode utilizar a proteína de ervilha ou até mesmo uma proteína vegetal, um blend, fica a seu critério. A ideia aqui é uma proteína em pó que você acrescente ao seu café e, mais uma vez, a quantidade sempre vai depender das suas necessidades, do restante da sua alimentação, tá bom? Lembra que esse vídeo é meramente informativo, qualquer dúvida fala com seu nutricionista da sua cidade. Segundo alimento, nesse caso aqui mais especificamente, é um suplemento, é a creatina. E você pode sim acrescentar ela ao seu cafezinho, porque ela é solúvel em altas temperaturas, então acrescentar no café não tem problema nenhum. A creatina é um dos suplementos mais estudados do mundo quando a gente pensa em massa muscular, e os benefícios dela para pessoas com mais de 50, 60 anos são realmente impressionantes. Ela aumenta a força, aumenta a energia muscular, melhora o desempenho nos exercícios, pode trazer benefícios para a memória, para a cognição. Eu tenho um vídeo falando mais sobre creatina e cérebro, não sei se você já viu, e ela está muito relacionada, como eu te falei agora, né, com o aumento da força do músculo e até hipertrofia, deixar o músculo mais inchadinho, o que é muito bom se você vem notando uma perda de volume, flacidez muscular. Claro que a creatina só vai fazer efeito se você também fizer um exercício de força, então lembra que ela não vai fazer milagre, nem o whey protein. Quando a gente fala de aumentar a proteína, aumentar a creatina para ganhar massa muscular, qualquer tipo de manobra alimentar para ganhar massa muscular requer também uma manobra de exercício físico. Então, se você vem notando perda de massa muscular, é importante pensar numa musculação, num pilates, numa hidroginástica. Fala com o seu profissional de educação física da sua cidade, tá bom? Para te ajudar nesse sentido. A creatina você pode utilizar de 3 a 5 gramas por dia diretamente no café. E lembra que se você tem alguma dúvida se você pode ou não usar creatina, enfim, se você tem alguma condição de saúde pré-existente, está na dúvida, para falar com o seu médico ou seu nutricionista aí da sua cidade. Terceiro ingrediente, é o mais fácil de todos, para você acrescentar no seu café, é o leite em pó. E sim, ele pode te ajudar a aumentar a quantidade de músculos, porque pode parecer simples demais, mas ele tem um papel estratégico, né? Ele é fonte de caseína, que é uma proteína de digestão lenta e mais gradual. Então, ele acaba ficando algumas horas ali no seu organismo, fazendo com que você tenha sempre aquele aminoácido disponível para a construção muscular. Ele acaba complementando o whey, porque enquanto o whey age rápido, a caseína mantém esse aporte de proteína por mais tempo. Ele também é fonte de cálcio, fonte de fósforo, que são essenciais para a contração muscular. E a gente sabe, obviamente, que ele é muito mais acessível, tanto em termos de encontrar, né, em vários confins do Brasil, a gente acha leite em pó facilmente, quanto em termos de acessibilidade de dinheiro. Às vezes o leite em pó é mais barato, mais acessível, obviamente, do que o whey protein. Então, acaba sendo uma opção mais fácil. Patrícia, por que você está falando do leite em pó e não o leite fluido, né? O leite líquido? Porque ele é mais concentrado. Então, dessa forma, você consegue modular mais a quantidade. Então, você não muda tanto o volume do café e você consegue acrescentar mais quantidade ou menos quantidade, de acordo com a quantidade de proteína que você quer acrescentar naquele momento. Eu já te lembro que 2 colheres de sopa de leite em pó equivalem a um copo de leite de vaca, né, líquido. Então, é uma forma muito fácil de você acrescentar essa proteína no seu dia a dia. E como eu te disse antes, se você ainda quisesse colocar o café com whey, com leite e com a creatina, dá certo. Só que nesse caso você teria que botar um pouquinho mais de água, de repente umas pedrinhas de gelo, para ficar tipo um café gelado, né? Tipo aquele de cafeteria chique, para você ir bebendo de manhã, porque tem que ter mais volume, né? Senão a osmolaridade fica muito descompensada. E aí você pode acrescentar logo os 3 no café da manhã. É uma opção válida, todos eles se complementam, mas não é imprescindível, nem necessariamente pode ser necessário para você, né? Pode ser a sua melhor opção. Tudo vai depender do restante da sua alimentação, do restante do seu café da manhã, das suas necessidades. Me conta aí se você tem hábito de tomar o leite em pó. Qual leite em pó você usa? Desnatado, integral? Eu vou adorar ver o seu comentário.
Você já usou whey? Qual é o seu sabor de whey preferido? Já usou creatina? Teve bons benefícios? Eu vou adorar saber tudo. Escreve para mim nos comentários. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos nos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.